Bom, hoje eu queria conversar sobre uma coisa que, sinceramente, eu nunca imaginei que faria parte da minha vida, que é ler. E eu não estou falando de ler uma mensagem no WhatsApp ou uma legenda de um vídeo. Estou falando de pegar um livro de quase 500 páginas e pensar, vou terminar isso. Ou pelo menos era isso que eu estava pensando. Porque se você tivesse me conhecido alguns anos atrás e dissesse que eu leria mais de 10 livros em um único ano, eu provavelmente daria risada. Sério. Eu nunca fui uma pessoa de ler. Na escola, eu só lia porque precisava. E quando tinha alguma atividade que exigia ler algum texto, eu achava a coisa mais chata que se tinha na Terra, sabe? E eu lia contando as páginas, assim, que faltavam para acabar. Porque o livro, pra mim, sempre foi algo como uma obrigação, sabe? Nunca era por diversão. Então, como é que alguém assim acabou rodeado por um monte de livros? E acho que tudo começou por causa de uma coisa completamente diferente. Os animes. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da cultura japonesa. Gosto de animes, sempre tive curiosidade de aprender japonês, inclusive venho tentando aprender. E naturalmente, isso acabou despertando minha curiosidade pelos mangás. Só que eu tinha um problema. Eu não tinha nenhum hábito de leitura. Então, eu fiz exatamente como qualquer pessoa faz hoje em dia. Abri o YouTube e pesquisei como começar a ler. E apareceram dezenas de vídeos com várias dicas. Por exemplo, pega um livro pequeno, leia 10 páginas por dia, cria uma rotina. E realmente são dicas boas. Mas aconteceu uma coisa curiosa, né? Eu percebi que nenhum daqueles vídeos podia ler por mim. No fim das contas, eu precisava simplesmente começar. E naquela época, eu ainda era jovem aprendiz e tinha um colega de trabalho que gostava muito de mangás, o tanto quanto eu assim, ou até mais naquela época. E um dia ele me mostrou um aplicativo para ler mangás e manhwas, porque nessa época eu estava tentando ler Solo Leveling, porque vi que tinha anunciado que ia sair um anime e sabia que todo mundo falava bem. Então ele começou a me recomendar algumas obras e falou mais ou menos assim: já que tu gostou de Solo Leveling, por que não vê esse? E eu pensei, bom, por que não, né? A obra era The Beginning of the End. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. E cara, eu simplesmente não conseguia parar de ler. Quando eu percebi, já tinha lido um capítulo, depois o outro, depois mais outro. E quando acabou o conteúdo disponível, eu fiquei com aquela sensação de querer mais, sabe? Tipo, tinha que arrumar alguma coisa. E foi aí que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Talvez eu nunca tivesse odiado ler. Talvez eu só tivesse tentado começar pelo lugar errado. Porque até então eu associava a leitura como uma obrigação. Mas pela primeira vez eu estava lendo porque queria saber o que acontecia na próxima página. E isso faz muita diferença. Depois vieram outros mangás, depois vieram novels, e sem perceber, ler já fazia parte da minha rotina. Até que em 2023 eu resolvi fazer um desafio comigo mesmo. Nada muito absurdo, nada de um livro por semana, ou nada de 50 livros no ano. Minha meta era bem simples: ler 6 livros em um ano. Fiz até uma conta: 6 livros, 2 meses para cada um. Parecia completamente possível, ou pelo menos parecia menos assustador. E bom, o primeiro livro que eu escolhi foi O Alquimista, do Paulo Coelho. E cara, que livro bom, mano. Uma leitura muito leve, as páginas passavam muito rápido. E quando eu terminei, eu fiz uma coisa também que eu nunca imaginei eu fazendo, que foi comprar outro livro, O Diário de um Mago, também do Paulo Coelho. E gostei tanto quanto do primeiro. E foi ali que eu comecei a pensar, acho que realmente estou gostando disso, sabe? Só que depois eu pensei em me desafiar mais um pouco.
e por uma coisa completamente diferente. Mas que eu gostava do assunto, que foi o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E foi aí que bateu a realidade, porque não era um romance, não era uma aventura, era um livro de história, de antropologia, de evolução humana, muito mais denso, muito lento, que eu demorei bastante para terminar. Em alguns momentos eu achei até que não ia conseguir terminar ele, e até fiz algumas pausas durante o processo, mas eu continuei. Não porque estava fácil, porque realmente não estava, mas porque eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de terminar aquilo. E sabe o que aconteceu no final daquele ano? A minha meta era 6 livros e eu terminei o ano tendo lido 10, talvez 12. Sinceramente, eu não lembro exatamente quantos foram. Era sobre olhar para trás e perceber que eu tinha conseguido fazer uma coisa que sempre achei que não era pra mim. E depois desse ano eu não mantive o mesmo ritmo, tá? A vida mudou, comecei a fazer faculdade, trabalho, vieram outras responsabilidades. Mas uma coisa ficou, o gosto pela leitura. Eu continuei lendo mangás, continuei lendo novels. No caminho pro trabalho, no ônibus, ou até antes da minha aula começar na faculdade. E sempre que eu consigo, eu volto para os livros. Inclusive, esses dias, terminei O Hobbit, do J.R. Tolkien. E foi minha primeira leitura concluída em 2026. É, para vocês achar também que não é algo tão fácil, que se faz em uma vez e fica para sempre. Porque tudo tem que ter consistência na vida, senão acabamos não dando continuidade. E eu nunca tinha assistido os filmes, não conhecia praticamente nada daquele universo. E no começo eu até demorei um pouco para entrar na história, mas depois era muito difícil largar o livro. E eu gostei muito da história, dos personagens, como o autor fazia os plot twists da história, era realmente muito bom. E agora eu estou lendo A Menina que Não Sabia Ler, do John Handing. Acho que é assim que se fala. Não sei, mas enfim. E eu tô gostando bastante desse começo do livro. E o mais curioso é que, olhando para trás, eu percebo que o maior aprendizado não foi apenas gostar de ler livros, foi perceber que muitos hábitos não aparecem porque a gente encontrou motivação. Eles aparecem porque a gente decidiu dar uma chance. Eu passei anos dizendo que não gostava de ler, mas na verdade, eu nunca tinha encontrado uma leitura que conversasse comigo. E talvez alguma coisa na sua vida que você também acredita que não é pra você. Pode ser uma leitura, pode ser academia, pode ser aprender um idioma, ou qualquer coisa. E talvez você só ainda não tenha encontrado o seu primeiro mangá. Aquilo que desperta a curiosidade suficiente para você continuar. Enfim, era só uma história que eu queria compartilhar com vocês, porque se alguém tivesse me contado isso alguns anos atrás, eu provavelmente não acreditaria. E agora eu queria saber de você. Você sempre gostou de ler ou teve algum momento específico que despertou esse hábito? Me conta aqui nos comentários. Adoro conhecer essas histórias. Até uma próxima.